Olá, pessoal! Eu sou o professor Andrei Fernandes, sou professor de História do SEI Romualdo e do SEI Roberto Freire. Oi, eu sou Lili de Artes, sou professora de todo o ensino médio do Colégio SEI Romualdo e SEI Roberto Freire. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para o Enem, que é patrimônio, memória e decolonialidade. Então não percam, vem com a gente! Vamos começar falando sobre patrimônio histórico. Patrimônio histórico é todo bem construído por uma coletividade, por um povo. E esse bem, ele é um bem que tem uma especialidade. Por quê? Porque ele ajuda na criação da identidade deste povo. Então, por isso que patrimônio cultural e histórico é um tema essencial para você entender uma das disciplinas que eu estou falando aqui como história, mas não só história, a gente também pensa na partir da perspectiva da arte e também de outras disciplinas. Além disso, o patrimônio ele pode ser material ou imaterial. Quando ele é tangível, nós chamamos de patrimônio material. E imaterial é aquele patrimônio intangível, que a gente não tem como tocar. Lili, e dentro dos patrimônios, como é que a gente encaixaria essas vertentes? Veja, dentro dos patrimônios, como o Andrei falou, nós temos o material. E dentro do material nós dividimos em edificado e mobiliário. No edificado, nós temos como exemplo as construções históricas, por exemplo, o Pelourinho, igrejas patenteadas. De mobiliário, nós temos esculturas, pinturas, móveis históricos. E o imaterial são os saberes populares, as práticas, as festas, as músicas, as tradições orais. E para nós, com um gostinho muito especial, a ginga com tapioca e a banda grafite. Muito bom! Inclusive, a história, como eu falei anteriormente, ela está muito ligada e até em termos conceituais. Vou começar com a definição de história, né? Só para a gente relembrar, eu sei que você já sabe. História é a ciência dos seres humanos no tempo. Essa é uma definição que não é minha, muito embora eu quisesse que fosse, mas é do historiador renomado Mark Bloch. Se a história é a ciência dos seres humanos, os seres humanos constroem cultura. Se eles constroem cultura, logo o patrimônio histórico, o patrimônio cultural é algo dos seres humanos. Nessa perspectiva, a história ela vai pegar esse patrimônio histórico que é construído pelos seres humanos e vai sobre ele propor uma espécie de análise científica, uma análise mais criteriosa. E aqui que a gente vai ter uma separaçãozinha entre história e memória. Muitas vezes os estudantes gostam, olha aí, então uma dica para você. Você gosta de confundir muitas vezes, não, você costuma confundir, né? História e memória, entenda que as duas coisas se completam. Mas a história, ela olha a memória e sobre ela propõe uma análise. E a memória é o quê? É aquilo que a gente tem afeto, é a lembrança, é aqueles lapsos de memória que a gente tem, ou seja, quando a gente lembra de algo que aconteceu, que a gente tem afeto, mas não necessariamente foi algo analisado, algo que foi racionalizado, como faz a história. Então, nessa perspectiva, história e memória se completam, mas não são a mesma coisa. E aí, seguindo nessa perspectiva, a gente vai ver que a história, ela constrói a narrativa histórica. Essa narrativa é construída a partir da análise. E aqui a gente tem um ponto, Lili, muito importante, né, que a gente pode dialogar história e arte aqui de uma maneira muito afinada, que é exatamente o seguinte, o revisionismo histórico. A história propõe muitas vezes uma revisão sobre aquela narrativa que foi construída historicamente. E é aí que entram algumas ações diante do patrimônio. Perfeito. É verdade? Revisionar a história traz para a gente uma proposta na contemporaneidade chamada de decolonialidade, um saber decolonial. O que é isso? É revisitar a história, recontá-la por um outro viés, uma outra ótica, não é, Andrei? E aqui, como revisionismo histórico, nós temos os quilombos, os sítios arqueológicos, a arquitetura colonial. Dentro disso, qual é o papel da arte? Repensar essa história. Trazer para nós uma outra contextualização. Em que sentido? Os azulejos coloniais, hoje, dentro da perspectiva da artista, gente, dica
perfeita para vocês, viu? A Adriana Varejão é uma artista plástica brasileira que tem pensado esse lugar do revisionismo histórico a partir dos azulejos portugueses. E aí ela vai, aqui na nossa imagem 1, vocês vão ver na íntegra, pegar os azulejos, fazer um recorte, uma fissura, uma rachadura nesse azulejo, como se fosse uma carne viva, como se ela estivesse sangrando ali, como se tivesse sido aberta naquele exato momento em que o espectador está observando. E isso traz pra gente, enquanto espectador emancipado, protagonista do olhar, crítico e reflexivo, que dentro da história, sim, nós temos uma ferida aberta. A partir disso, nós também temos o painel Guerra e Paz de Portinari, dada de presente à sede da ONU em Nova York, doada, né, do governo brasileiro para a ONU em Nova York, e traz para a gente esse lugar histórico de guerra, de paz, esses conflitos humanos, e que, estando na ONU, traz para a gente o significado de potência mesmo brasileira. E nesse sentido, o painel Guerra e Paz, que inclusive custou a vida de Portinari. Portinari foi envenenado, né, pelas tintas, já tinha sido avisado que não poderia mais pintar quadros, e essa foi talvez aí a sua última grande obra que entra para a história enquanto patrimônio. E por último, mas não menos importante, o artesanato, a cerâmica, a renda nordestina que chega para nós enquanto herança cultural. E o Enem tem gostado, viu, Andrei, do artesanato tradicional. E é isso, seguindo, a gente tem a perspectiva também de que esse patrimônio ele precisa ser preservado. Inclusive, até a Constituição traz, no artigo 216, né, não só a conceituação de patrimônio histórico, mas também da importância de que ele seja preservado. A gente tem alguns órgãos que preservam o patrimônio histórico, a saber o IPHAN, né, que preserva em âmbito nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e temos também a Unesco, que na verdade é uma expressão do inglês, né, Union National Education, Science and Culture Organization, né? Então, gastei um pouquinho do inglês aí, mas que preserva em nível internacional. A preservação é essencial não só pelos órgãos, eu acho que nós também, né, como pessoas que nos identificam, se identifica com o patrimônio, nós precisamos preservar, entendendo que é a nossa história que está sendo contada. Nessa perspectiva, é muito importante a nossa ação perante o patrimônio histórico. Perfeito. Pensar enquanto coletivo, tá, galera? Enquanto sociedade. Preservar esse patrimônio é uma grande dica pedagógica para vocês. E o que é que o Enem vai cobrar enquanto habilidade e competência na prova do primeiro dia de linguagens humanas e tecnologia? Galera, leitura de imagens, semiótica, interpretação, pensamento crítico, protagonismo do aluno, do estudante, enquanto ser crítico e reflexivo a partir de uma imagem. É muito importante que vocês percebam também a interdisciplinariedade. Vai estudar patrimônio cultural? Pensa em estudar trazendo esse contexto para a arte, para a história, para a geografia, para a filosofia, sociologia e por aí vai. Perfeito. E não deixe de visitar os patrimônios históricos. Nós temos aqui na nossa cidade, né, importantes patrimônios históricos. Temos a Fortaleza dos Reis Magos, por exemplo, o Teatro Alberto Maranhão. Você pode também passear pela cidade e, a partir dali, trazer reflexões temáticas, né, sobre os seus estudos, né, trazendo, como ele falou, as outras disciplinas para participar dessa reflexão. E na prova você vai se deparar, direto ou indiretamente, com o patrimônio histórico. Inclusive, o patrimônio histórico ele também entra como fontes históricas que podem ajudar na construção da história e na reflexão sobre aquilo que foi construído. Então, nosso objetivo era trazer essas reflexões para vocês e pensando sempre no patrimônio, na memória e como isso pode gerar também novas perspectivas na decolonialidade, muito importante para os nossos estudos. No mais, boa prova e bons estudos. Do Enem? Eu sei.